Bom, olá pessoal, boa noite. A gente está aqui ao vivo, né, na primeira transmissão do canal do curso no YouTube. A gente está promovendo aqui a 5ª Semana do Economista, que é uma atividade que a gente faz em comemoração ao Dia do Economista, que é um dia 13 de agosto, né, um dia já 13, esse ano vai ser numa sexta-feira ainda. E é uma grande satisfação para a gente, para o curso de Ciências Econômicas, fazer e manter a Semana do Economista mesmo num período tão adverso, né? Nesse nosso primeiro dia, a gente vai ter aqui a presença do Paulo Gala, né, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e a palestra dele tem o título de Brasil, uma economia que não aprende, né? É uma palestra que tem, né, como base o livro mais recente do Paulo. Bom, depois das perguntas, quando a gente passar para a sessão de perguntas, a gente também vai ter a presença da professora Ana e da professora Débora, e eu lembro para vocês que durante a transmissão a gente vai divulgar os links para vocês preencherem um formulário de certificado. Paulo, te agradeço então a disponibilidade para estar aqui com a gente nessa noite, e fica à vontade, a palavra está contigo. Obrigado, prazer enorme, honra estar aqui para conversar com vocês, né? Essa semana do economista, né? Os economistas tem mais, parece que aparecem mais, né? Enfim, então acho que é muito legal, né, que existe esse interesse, né, de conversar com economistas, estudar economia. Então agradeço muito o convite, é realmente uma honra para mim. Eu vou falar um pouquinho do meu livro novo, né, já fazendo a propaganda aqui, O Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com o meu amigo brilhante economista André Roncalha. E o título do livro, ele tem duas leituras. Uma leitura mais ampla, né, Brasil, uma economia que não aprende, no sentido de que é um país que vem cometendo muitos erros de política econômica, de desenho de políticas públicas, de caminhos a serem seguidos. Então, vamos dizer que isso seria um sentido lato, né, da palavra não aprender. Mas o real objetivo do livro e do título é ter um sentido mais técnico mesmo, né, aprendizado econômico. Né? Ao escrever esse livro, a gente se inspirou muito num livro do Stiglitz, né, Joseph Stiglitz, foi Prêmio Nobel de 2001. E ele tem um livro fantástico, que eu recomendo a todos, cujo título é Creating a Learning Society. Eu acho que foi traduzido para o português até, Criando uma Sociedade que Aprende. Na verdade, é um livro que ele fez em homenagem ao Kenneth Arrow, né, que era um economista, um super economista, também ganhador de Nobel, em homenagem aos trabalhos do Kenneth Arrow em relação à aprendizagem, a processos de aprendizagem, ou ao que os economistas chamam de learning by doing. E o que o Stiglitz mostra é que o processo de desenvolvimento econômico pode ser entendido como um processo de aprendizagem produtiva, mas uma aprendizagem produtiva que está muito longe de ser fácil, né? Uma aprendizagem produtiva que não depende única e exclusivamente de investimentos em educação, né? É uma aprendizagem produtiva que é feita num ambiente oligopolístico ou quase monopolístico, com uma série de imperfeições de mercado, imperfeições de informação, propriedade tecnológica própria, enfim, tudo isso que eu vou falar aqui nessa conversa com vocês. Então, já queria, né, deixar registrado aqui que a nossa inspiração principal foi esse livro do Creating a Learning Society, do Stiglitz, né, que é uma longa discussão do processo de desenvolvimento econômico como um Brasil, uma economia que não aprende, desculpem, de aprendizagem, de aprender, né? A economia brasileira é uma economia simples ou simplista, ou de baixa complexidade, até para usar o meu livro anterior, cujo título e ação produtiva, né? Eu vou começar aqui em homenagem à professora Ana, falando um pouquinho de microeconomia neoclássica, né? Apesar de eu ser um economista heterodoxo, vale dizer, né, me inspiro e gosto de economistas como Keynes, como Schumpeter, Marx, Caldor, né, Marshall, né, os grandes clássicos, né, que são todos Adam Smith. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente retornou, Paulo. Deixa eu só atualizar aqui a página do YouTube. Deixa eu lembrar o que eu estava falando agora. Estava mencionando o trabalho do Homer, Paulo.
Paulo, estamos ao vivo de novo. Desculpa, pessoal. Paulo, mil desculpas. Estamos ao vivo. Então vamos retomar aqui. Eu falava do meu xará Paul Romer, né? Paul Romer, que ganhou o Nobel sobre os trabalhos da chamada nova teoria do crescimento. Na verdade, ele modelou algo que os economistas sempre souberam, né? Que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, inovação e os avanços tecnológicos que causam, né, o desenvolvimento econômico, que resultam no desenvolvimento econômico, né? Uma das coisas legais, eu estava brincando que eu ia falar um pouquinho de microeconomia neoclássica, uma das coisas legais da formalização do Paul Romer, né, que também não é um negócio novo, mas ele só faz de maneira mais bonitinha, lembrar que o conhecimento, inclusive aqui para nossos fins, o conhecimento tecnológico é um bem quase público. Está tudo funcionando bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, Lucélia? Lucélia disse que não. Ativa o teu microfone. No YouTube não está saindo, o pessoal não tá escutando. Tá certo. Tá escutando você, André. Não. Eu acho que... Bom, olá pessoal, boa noite. A gente está aqui ao vivo, né, na primeira transmissão. O Romer, que ganhou o Nobel sobre os trabalhos da chamada nova teoria do crescimento, na verdade ele modelou algo que os economistas sempre souberam, né, que é o... Não, no YouTube já está transmitindo o áudio, sim. Tá ok? Posso retomar? Pode, Paulo. Vocês estão me vendo agora? Ganhou o Nobel. Tá. Então, lembrando, né, que o conhecimento, né, para usar aqui os trabalhos do Romer, para fazer o gancho depois com a discussão do Brasil, uma economia que não aprende, né? O conhecimento, ele é o que os economistas chamam de um bem quase público, um bem semipúblico, né? Um bem público é um bem que é ao mesmo tempo não rival e não excludente, né? O que é um bem não rival, não excludente, né? Que é a caracterização, a definição do que é um bem público, né? Um bem não rival é aquele bem que se alguma pessoa consome, isso não impede que outra pessoa consuma esse bem, né? Por exemplo, iluminação pública, né? Iluminação pública é um bem não rival, né? Se várias pessoas consumirem iluminação pública, isso não vai impedir outras pessoas, né? Imagina que tem um poste de luz lá, e se muitas pessoas consumirem aquela luz, isso não vai impedir que outras pessoas de consumirem também. Então isso é o que os economistas chamam de um bem não rival. E um bem não excludente é um bem cujo uso não pode ser restrito ou restringido, né? Então aqui não me ocorre nenhum exemplo agora rapidamente, mas você pode pensar em bens, né, e o conhecimento tecnológico, esse é o ponto do Paul Romer, é um bem que ele é não rival, mas ele é excludente, ou seja, o fato de uma pessoa, pensa num avanço tecnológico qualquer, um motor de carro, né? Quando se descobre um motor de carro, muitas companhias podem fazer motor de carro, né? Então esse conhecimento, num certo sentido, ele é quase público, né? Porque muitas companhias podem fazer motor de carro e uma companhia, ao fazer um motor de carro, não impede que outra companhia faça um motor de carro. Estou pensando na tecnologia motor de carro, ou na própria ideia de carro, né? Alguém teve uma sacada de fazer um carro, né? Algo que não existia, sei lá, até o século XIX, né? Alguém resolveu botar um motor numa carroça e criou um carro, né? Então essa ideia de botar um motor numa carroça e criar um carro é a parte pública do conhecimento, mas tem uma parte que é não pública, que é excludente, que tem a ver com qual carroça exatamente você vai usar, qual motor exatamente você vai usar, qual a tecnologia que você tem ali que você consegue proteger, né? Então, o pulo do gato é que parte do avanço tecnológico, parte da inovação tecnológica, ela pode ser excludente, ela pode excluir pessoas do consumo, né? E isso a gente vê, por exemplo, nas marcas, nas patentes, né? As patentes são um belo exemplo disso que eu estou falando, né? Então, se o conhecimento e o conhecimento tecnológico é um bem quase público e não um bem público, ele não está solto no planeta para que todo mundo pegue e faça qualquer coisa, né? Na verdade, ele pode ser apropriado, ele pode ser restrito, restringido e ficar encapsulado em empresas, em marcas, em tecnologias proprietárias, né, no que a gente chama de tecnologias proprietárias, né? Basta você pensar no que a gente consome mesmo, nos produtos, né? Você fala assim, a ideia de fazer um smartphone, você pode, né, foi uma grande sacada do Steve Jobs fazer um smartphone, né? Isso não impede que outras companhias façam smartphones, mas o smartphone daquele jeito que a Apple faz, com aquele conteúdo tecnológico, com aquele design, com
com aquela marca é só da Apple, ou daquele jeito que a Samsung faz, com aquele design, com aqueles apps, é só da Samsung, ou do jeito que a Xiaomi ou que a Huawei fazem, né, é proprietário deles. Então isso gera um certo poder de monopólio para essas empresas, né? Daí que vem a ideia de tratar o conhecimento tecnológico como uma imperfeição, como algo imperfeito, né? Não dá para você usar aquela hipótese básica de concorrência perfeita e de informação perfeita, né? Para entender o mundo como ele é, para entender o desenvolvimento econômico, a gente precisa tratar o conhecimento tecnológico a partir de um arcabouço de informação imperfeita, de concorrência monopolística ou de oligopólios e de monopólios, né? O que o Stiglitz faz no livro dele, o Creating a Learning Society, é justamente levar ao limite essas ideias, que são ideias bem teóricas, né, de modelagem, construindo ali, colocando uma série de classes de modelos com o que ele chama de Learning by Doing e tal. Estou carregando no Economês, vou tentar ligar um pouco a tecla SAP, mas a ideia é mostrar que o conhecimento tecnológico ele gera poder de monopólio, né? E esse poder de monopólio é o que, em última análise, vai trazer grandes lucros e grandes salários, né? Então, nessa linha de leitura que eu uso junto com o André Roncalli no meu livro sobre o Brasil, que é uma linha de leitura que se vale do Stiglitz, se vale muito do trabalho também do Eric Heiner, né, que é um economista norueguês do desenvolvimento econômico, brilhante, né? Também a gente se inspira muito nos trabalhos da Alice Amsden, né, que estudou o sucesso da Ásia, especialmente da Coreia do Sul, né? Então toda essa linhagem de trabalhos identifica no conhecimento uma fonte de poder de monopólio, né? No conhecimento tecnológico, uma fonte de poder de monopólio que traz grandes lucros e que traz grandes salários, altos salários, né, para os países ricos, para os países desenvolvidos. Então o desenvolvimento econômico nessa linha de análise, que é a que a gente segue, pode ser entendido como domínio tecnológico, né, como um conteúdo tecnológico proprietário que só as grandes empresas, as empresas mais ricas do mundo detêm, né? É claro que há competição entre elas, né? Não estou dizendo que são mercados de monopólio ou de oligopólio, são mercados em que há concorrência monopolística, há algum grau de poder de monopólio ali, e essas gigantes lutam entre si para ganhar espaço de mercado, né? Então, dando alguns exemplos aqui, bem indo no popular, né? A Boeing e Airbus lutam para dominar o mercado de aviões. Samsung, Apple e Huawei lutam para dominar o mercado de smartphones. Carros, né? BMW, Mercedes, Toyota, Ford, General Motors lutam para dominar o mercado de carros, né? E por aí vai. Se a gente pegar todos os bens mais sofisticados do mundo, especialmente aqueles que o Brasil não domina, não produz, que o Brasil importa, vocês vão ver que tem meia dúzia ali de grandes players e de grandes países, não grandes países, mas países ricos que dominam a produção, né? Se a gente pegar maquinário e químicos, então nem se fala, né? Qualquer maquinário sofisticado que você pegar, você vai descobrir que tem meia dúzia de países que dominam o mercado, né? Em geral é um asiático, Coreia do Sul e China, algum nórdico, né? Os nórdicos são muito bons na produção de maquinário, especialmente maquinário ligado a commodities, né? Máquinas perfuratrizes, caminhões articulados, né? O caso da Volvo. Então qualquer produto de maquinário, de químico mais sofisticado que vocês forem estudar e olhar o mercado, vocês vão descobrir que tem meia dúzia de países ricos que dominam, né, essa tecnologia, que são donos de tecnologias proprietárias e de marcas proprietárias, que, portanto, conseguem cobrar uma fortuna por esses bens e que, portanto, têm altíssimos lucros e pagam altíssimos salários, né? Ainda hoje eu caminhava aqui pelo Itaim, que é um bairro de São Paulo, onde eu moro, e eu que tenho esse jeito meio alucinado de ser, fico olhando todas as máquinas, né? O Itaim está passando por um boom imobiliário, sai prédio atrás de prédio, shopping center, né? E eu fico vendo ali, eles estão cavando os buracos da fundação de um shopping center aqui perto, novo, e aí fui lá ver as máquinas, dito e feito. Eram duas máquinas, uma da Hyundai, né? Muita gente não sabe, mas a Hyundai coreana é grande produtora de navios, de plataformas offshore de prospecção de petróleo e de máquinas, de maquinário de perfuração, de tratores, retroescavadeiras, né? A Hyundai tem uma linha de produtos não só de carros, né, que é fantástica. Então eu tinha duas máquinas cavando buraco da fundação, e uma era chinesa e uma era coreana. Até tirei uma foto e pus lá no meu Twitter. Enfim, então a gente pode entender o processo de desenvolvimento econômico como um processo de domínio dessas tecnologias proprietárias, ou de busca desse poder de monopólio, né, num ambiente competitivo, mas relativamente competitivo, né, porque a gente não está falando de concorrência perfeita, com livre fluxo de informação
e com o conhecimento tecnológico sendo tratado como um bem público. A gente está falando de um ambiente de concorrência imperfeita em que o conhecimento é parcialmente excludente, portanto as empresas que têm marcas, patentes, tecnologias proprietárias saem na frente, né? Tem um poder muito grande. Eu gosto de explicar isso usando a ideia ou a metáfora da escada tecnológica. Então a gente pode imaginar que a produção de bens e serviços pode ser descrita por uma escada tecnológica, né, que vai dos bens mais simples ou simplistas, os bens e serviços mais simples, do tipo cortar cabelo, almoçar num restaurante, fazer um sapato, fazer uma privada, uma pia, um copo, que isso praticamente todos os países do mundo conseguem fazer, ou plantar uma alface, plantar um milho, plantar uma soja, extrair algum tipo de minério. Esses são bens muito comoditizados, né, que estão lá na base da escada tecnológica, e lá em cima da escada tecnológica a gente tem os bens mais sofisticados do mundo, né, passando por esses que eu falei. Então, fazer carros, fazer aviões, fazer maquinários, fazer químicos, né. Lá na fronteira tecnológica tem um negócio, por exemplo, que eu tenho estudado muito, que é a produção de chips e semicondutores, né. Chips e semicondutores, que aliás está causando uma verdadeira pane no planeta, porque como a gente mudou para uma economia muito digitalizada, houve uma transformação digital, houve uma explosão de demanda por chips e semicondutores. Tudo que a gente faz hoje, eu brinco que a gente mora e trabalha no WhatsApp, né? Onde você mora, onde você trabalha? No WhatsApp, né? Então a gente faz aulas, né, usando aqui esses programas. Eu estou dando aula na GV há mais de um ano, assim, de maneira remota, e essa transformação digital provocou uma demanda explosiva por chips e semicondutores, né? Só que esses chips e semicondutores, especialmente os chips lógicos, né, que eu comecei a estudar mais a fundo, tem N tipos de chips, né? O seu carro hoje tem um monte de chips, né? Provavelmente a sua geladeira tem chip, todos os eletrodomésticos têm chip, o mundo inteiro está tomado por chips. Só que tem chips mais fáceis de se fazer e tem chips mais difíceis de se fazer. No Brasil, a gente, inclusive, tinha a capacidade de fazer chips, né? O governo fez o favor de fechar a nossa empresa de chips, que é o Ceitec. Aliás, o Brasil estava entre um dos 7 países do mundo capazes de fazer chips, né? Claro que são os chips maiores, né? Aquele chipzinho do passaporte, por exemplo, a nossa empresa teria capacidade de fazer. O governo liquidou a empresa, mas essa é outra história, né? Bom, quem faz esses chips, os menores chips do mundo? Os menores chips do mundo só são produzidos hoje praticamente na Coreia do Sul e Taiwan, né? Eu estava lendo recentemente sobre esses chips, é uma coisa incrível, porque esses chips, os menores, que eles chamam de 3 nanômetros, são chips menores do que um vírus. Vejam vocês, a gente é capaz de fazer hoje um chip menor do que um vírus. Olha que coisa alucinante, né? Então, dentro do seu smartphonezinho aqui, tem chips aqui do tamanho de vírus, né? É uma coisa, né? Tava vendo uma matéria sobre o tema, o cara falava, isso é um negócio meio de science fiction, né? Ele falava que é uma tecnologia de ficção científica, que é inimaginável que a gente seja capaz de fazer um chip menor do que um vírus, né? E para fazer esse chip menor do que o vírus, que, né, eu fico me perguntando como é que é capaz de fazer um chip menor do que o vírus, você precisa ter uma máquina que só praticamente um país no mundo hoje consegue fazer a máquina, que é uma máquina holandesa de fotolitofotografia, né? Então, estou dando exemplo para vocês de 2 produtos de fronteira, chips, né, especialmente os chips pequenininhos, e a máquina de fotolitofotografia, que tem uma empresa na Holanda. Eu não vou lembrar o nome da empresa. Eu lembro o nome da empresa de chips de Taiwan, que é a TSMC, né, que hoje é a empresa produtora de chips, dos chips menores, mais pequenininhos do mundo. Aliás, está causando uma enorme tensão geopolítica ali na região, porque toda a economia americana está pendurada nesses chips, né? A Apple, a Qualcomm, todas as empresas terceirizaram para a TSMC em Taiwan para produzir esses microchips, só que justamente em Taiwan, né, um lugar que a China acha que é dela, né? E a China, por sua vez, está totalmente dependente desses chips, desses microchips, para fazer com que a Xiaomi, que a Huawei avancem, porque os chineses cometeram um equívoco na estrutura de evolução tecnológica deles e não fortaleceram uma indústria de base de microchips e semicondutores, né? Então tem uma tensão política ali, tem até uma capa da revista The Economist de 2, 3 meses atrás, que tem a ilha de Taiwan, assim como se fosse tem muita gente falando que a corrida chinesa para produzir chips e microchips seria o equivalente à corrida de produzir, a mesma coisa que foi para produzir uma bomba nuclear, né? Claro que a gente não está falando de guerra agora, a gente está falando de guerra econômica, né? Mas só estou querendo aqui com isso dar alguns exemplos para vocês do que é a fronteira tecnológica, né?
essa máquina de fotolitofotografia, que praticamente só a Holanda domina no mundo, e a Holanda conseguiu fazer isso depois de anos e anos e anos, de bilhões e bilhões de dólares que o governo holandês colocou de subsídios nessa empresa, desde o início dos 2000, porque era uma tecnologia muito ousada, né, usar raios ultravioletas para fazer os desenhos no chip, ninguém achava que isso ia dar certo. E o fato é que o governo holandês apostou nisso, pôs muitos bilhões de dólares e conseguiu fazer essa máquina. Uma máquina dessas hoje custa 150 milhões de dólares. Uma máquina de fotolitofotografia custa 150 milhões de dólares, tá? Um Boeing e um Airbus de um corredor só custa 100 milhões de dólares. E um chinelo Havaiana custa 15 dólares, tá? Então o Brasil ele sabe fazer o chinelo Havaiana de 15 dólares. A Holanda sabe fazer uma máquina de fotolitofotografia de 150 milhões de dólares, né? E tanto a Europa quanto os Estados Unidos fazem Boeings e Airbus de preço médio de 100 milhões de dólares. Então a gente pode colocar esses bens na escada tecnológica que eu mencionava para vocês. Então a gente põe corte de cabelo, restaurante, chinela Havaiana, carro, maquinários, avião, chip semicondutor e máquina de fotolitofotografia. Então a gente pode entender o desenvolvimento econômico como países que dominam os degraus superiores dessa escada tecnológica, né? E o título do nosso livro, Brasil, uma economia que não aprende, faz menção justamente a essa incapacidade do Brasil de subir a escada tecnológica. O Brasil nunca conseguiu chegar sequer próximo à fronteira tecnológica, né? O Brasil ele andou um pouquinho em bens que a gente chama de medium tech, né, de conteúdo tecnológico intermediário, se muito, né? Mas nunca foi capaz de produzir de verdade nada tecnologicamente sofisticado aqui no país. Reparem que tudo que a gente demanda, tudo que a gente consome de alto conteúdo tecnológico vem da onde? Das multinacionais. Ou a gente importa, ou a gente compra de uma multinacional instalada no Brasil. Eu faço esse desafio para vocês. Podem olhar todos os produtos que vocês estão usando. O laptop, o smartphone, uma tela plana, o carro, o que for. Vocês vão ver que tudo que tem de conteúdo tecnológico lá vai ter o dedo de uma multinacional, né? Vai ter o dedo de uma coreana, de uma dinamarquesa, de uma sueca, de uma americana, de uma japonesa, de uma suíça, de uma Alemanha. Pronto. Está explicado o que é o desenvolvimento tecnológico. Países que não conseguem produzir esses bens de fronteira ou próximos da fronteira não conseguem se desenvolver porque não conseguem desenvolver o poder de monopólio que dá, né, essa força de lucros e essa força de salários mais elevados, né? Então eu poderia já parar essa aula por aqui e falar, olha, estamos conversando, o Brasil ele não conseguiu subir a escada tecnológica e por isso ele nunca conseguiu se desenvolver de fato, né? O Brasil ele desenvolveu habilidades muito boas de mineração, de agro, né? O Brasil hoje é o maior produtor do mundo de soja, ele é o celeiro do mundo, ele é hoje um dos maiores produtores de minério de ferro, mas nada disso resolveu a nossa vida. A gente não conseguiu produzir tecnologia no Brasil, a gente não conseguiu empregar um grande contingente de pessoas com altos salários e criar multinacionais brasileiras, né? Esse é o grande desafio brasileiro. E um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar é que esta aprendizagem produtiva, ela se dá no ambiente de guerra entre nações. Ela não se dá no ambiente de cooperação, né? Eu me lembro, quando eu estudava no mestrado e doutorado, não era o meu caso, tá? Não era o caso da GV, mas a gente ouvia histórias de outras faculdades em que alguns alunos de mestrado e doutorado, eles pegavam o livro, tiravam o livro da biblioteca para dificultar o estudo dos companheiros, né, dos colegas, porque as notas eram dadas por normalização, né, e sempre o pior, ou os dois piores, tiravam nota mínima e eventualmente os caras saíam do curso, né. Então isso é um exemplo típico de um comportamento não cooperativo, né, você vai na biblioteca e tira todos os livros, né, que são livros que não dá para comprar, e aí você tem como estudar e seus colegas não têm como estudar. Então o processo de aprendizado numa economia moderna capitalista, ele se dá num processo não cooperativo, né. É evidente que uma multinacional não vai ajudar uma empresa brasileira nascente a aprender a fazer um produto para competir com ela, né? Que eu sempre faço a piadinha do que o leão come carne, né? Então, essa briga por disputa, por tecnologias, por domínio tecnológico, a briga da Samsung com a Hyundai, com a Apple, com a LG, com a Mercedes, com a Porsche, com a Ford, não é uma briga de amigos, né? É uma briga de pancadaria não cooperativa, né? Então, o desafio do Brasil para subir nessa escala tecnológica é muito, muito grande, né?
longe de ser aquela ideia de que precisamos investir em educação. Investir em educação é um pequeno passo nessa jornada de aprendizado tecnológico. Apenas investir em educação, mas não ter indústria, não ter empresas, né, não ter empresas sofisticadas, não adianta nada, porque esses trabalhadores educados vão virar, como eu costumo brincar, motorista de Uber, porque não há emprego, não há um sistema produtivo capaz de absorver esse trabalho, né? Então, a subida da escala tecnológica depende de capacidades produtivas, né, de capacidades de absorver tecnologia, de produzir bens e serviços sofisticados, né? E isso não é trivial, porque isso é feito num ambiente não cooperativo, né? Isso é feito num ambiente de muita disputa, né? E daí a dificuldade do Brasil. Outro ponto-chave é que essa escada tecnológica ela é necessariamente uma escada industrial, né? Se vocês olharem todos os bens de fronteira, eles são bens industriais. Eu estava dando um exemplo aqui de um chip do tamanho de um vírus, de uma máquina de litofotografia, de um avião, de um carro. Todos esses bens são manufaturados, né? Então o que a gente vê também nas bases de dados mais modernas e mais recentes é que todos os países ricos foram capazes de manter a sua indústria de ponta. Não a indústria de chinelos, não a indústria de sapato, não a indústria de toalhas. Essas indústrias foram transferidas para os países pobres e de renda média. Agora as indústrias chamadas filé mignon tecnológico, todas elas estão mantidas nos países ricos, né? Tem um trabalho maravilhoso da minha amiga Fiona Treguena, que é uma economista da África do Sul, que vem trabalhando esses dados, depois até passo a referência para quem quiser, e ela mostra que não há uma desindustrialização dos países ricos nos setores high-tech, nem no medium tech, né, no conteúdo tecnológico intermediário, que há uma desindustrialização dos setores mais poluentes e de baixo valor adicionado e de baixa intensidade tecnológica, né? Então, quando um país fica rico, ele descarta as indústrias, ele descarta o setor industrial sujo, o setor industrial poluente e o setor industrial de baixo conteúdo tecnológico que paga baixos salários, né? E ele retém o setor industrial de fronteira, né? Então, vejam o desafio do Brasil. O desafio do Brasil é subir essa escada, né, para chegar lá em cima, ser capaz de produzir. É claro que ele não vai ser capaz de produzir todos os produtos da fronteira. Ele precisa produzir alguns, uma meia dúzia de produtos sofisticados, né? Os nórdicos fazem isso, né? Os dinamarqueses estão, por exemplo, se vocês pegarem, desculpem, os suecos, por exemplo, tem a Ericsson, né? Os finlandeses têm a Nokia. São empresas que estão na fronteira de produção de equipamentos 5G. Existem 3 países no mundo hoje capazes de produzir equipamentos telecom 5G, que são os chineses com a Huawei, a Nokia com os finlandeses e a Ericsson com os suecos. Então vejam que não estou falando aqui que os nórdicos vão produzir infinitos bens de fronteira tecnológica, mas eles têm uma capacidade incrível de dominar a tecnologia de vários bens, né? Então os caminhões articulados da Volvo, a Nokia e a Ericsson produzindo 5G, não celular já capotou, a Nokia já vendeu para a Microsoft quebrou a área de celulares da Nokia, né? Mas o filé mignon da Nokia hoje são os equipamentos telecom 5G, as chamadas máquinas perfuratrizes dos finlandeses também, eles têm uma capacidade esse tatuzão que faz o metrô, né? As cidades brasileiras têm, que estão com metrô em obras do metrô em execução, usam, a gente chama de tatuzão, uma máquina perfuradeira, né? Que vai lá no fundo furando os túneis de metrô. Os nórdicos fazem isso, os chineses já fazem isso, os coreanos também já fazem isso. Por aí vai. Então, o Brasil, sem indústria, não vai chegar lá também, né? Aliás, a epígrafe do nosso livro, né, do meu livro com o André Roncalha, é a definição da palavra indústria no português castiço, no português original, que significa destreza, habilidade, né? Eu me lembro, meu avô, minha família portuguesa, e meu avô dizia, né, aquele que tem indústria, né, uma pessoa que tem indústria no português de Portugal antigo, é uma pessoa que sabe fazer coisas, né? Isso é ter indústria, saber fazer coisas, né? E na medida em que o Brasil perde as suas indústrias, o Brasil perde a capacidade de fazer coisas, né? Essa é a grande doença brasileira. O Brasil perdeu a capacidade de fazer coisas, né? Aí vão me perguntar, mas e os serviços? Os serviços têm 2 tipos. Tem os serviços super sofisticados, que estão lá na fronteira também, que estão muito imbricados com o setor industrial. Então pensa de novo num smartphone, numa Apple, né? Uma Apple é uma empresa de serviços ou uma empresa manufatureira? É difícil dizer, né? Porque hoje, por exemplo, finalmente eu consegui ter todas as minhas fotos num único lugar. Eu tenho mais de 30 mil fotos da minha história de vida, né? Depois de perder infinitos baús, fotos impressas, a Apple me convenceu
se eu pagar para ela $1 por mês, ela vai guardar todas as minhas fotos lá em Cupertino, lá num servidor dela, né? Então, isso daí já é uma empresa de serviço. Então, a Apple me presta um serviço de nuvem. Aliás, os serviços de nuvem são um baita exemplo de serviços sofisticados, né? Então, a Apple hoje te presta vários serviços e você não sabe bem se ela é uma empresa de manufatura ou de serviços. Então, esse é um tipo de serviços. Marketing, design, TI, né? São serviços ultra sofisticados e eles caminham de mãos dadas com essa evolução industrial, com essa subida da escala tecnológica. O outro tipo de serviço é cortar cabelo, ir no restaurante, um lojista, um motorista de Uber, um motorista de táxi, né? Porque tem muita gente que fala, não, o futuro é a economia de serviços. Tudo bem, mas qual serviço? O serviço de motorista de Uber ou o serviço de fazer o Uber? Né? O Uber é uma empresa de serviços. Né? O algoritmo do Uber, né? O Uber em si é uma empresa de serviços. Né? Só que tem 2 serviços aqui no Uber. Tem o motorista de Uber, que é um cara totalmente comoditizado, que não tem valor algum, né? Ele faz uma corrida por R$8, né? Que é um negócio quase um escravo, né? E tem a Uber, que é uma empresa bilionária, que presta um serviço único, porque ela é uma plataforma de pessoas que andam de carro pelo mundo. Pare para pensar, às vezes você está na sua casa e você quer ir para um restaurante a 10 minutos da sua casa, e aí você pega o seu celular, você entra num programa que foi feito lá na Califórnia, que manda uma mensagem para a Califórnia, que você quer ir para um restaurante, você em Santana do Livramento, quer ir para um restaurante a 10 minutos de casa, e você vai deixar $1 para um cara lá na Califórnia para você ir parar a 10 minutos da sua casa. Vejam se não é uma sacada genial uma empresa desse tipo, né? Que é Uber, né? Então, isso é um serviço sofisticado. Então, precisa tomar muito cuidado também com essa lorota de que o futuro são os serviços. Precisa ver qual os serviços, né? O problema do Brasil é que ele está virando uma economia de serviços tradicionais, de serviços simplistas, sem conteúdo tecnológico e sem indústria de conteúdo tecnológico. Então a gente está virando o pior dos mundos, né? O Brasil está virando uma economia desindustrializada, sem ter chegado na fronteira, intensiva em serviços tradicionais, sem conteúdo tecnológico e com um contingente de pessoas desempregadas gigantesco, né? Então, essa que é a essência do nosso livro, né, do conteúdo do nosso livro, O Brasil, uma economia que não aprende. Né? E aí, já meio que caminhando aqui para uma conclusão, a pergunta que a gente se faz é, mas e aí, o que dá para a gente fazer? Como é que a gente sobe essa escada? O que a gente deveria fazer? Né? E aí, a outra parte do nosso livro, mais conclusiva, é que sem políticas de governo, sem o Estado entrar na história, é impossível subir a escada tecnológica. Porque esta subida de escada tecnológica equivale a uma luta de um peso-pena, nós, contra um Mike Tyson. Aliás, me falaram já para parar de usar essa metáfora do Mike Tyson, porque os mais novos não sabem quem é o Mike Tyson, né? O Mike Tyson era um grande lutador de boxe e tal, quando eu era jovem, nos anos 90, né? Mas enfim, então imagine um peso-pena lutando boxe com um peso pesado. O peso pesado sempre vai derrubar o peso-pena. O peso-pena não está qualificado para lutar boxe contra um peso pesado. O peso-pena são as nossas empresas industriais. As nossas empresas industriais, elas são fracas, elas são incipientes ainda, elas não têm escala, elas não têm domínio tecnológico, elas não têm patentes, elas não têm tecnologia proprietária. Então, quando a gente joga elas no mundo para lutar contra as empresas ricas, elas são literalmente surradas, né? Imagina que uma empresa brasileira vai tentar fazer carros, tipo a Troller, e competir com a Ford. Na verdade, a Ford comprou a Troller, agora cuspiu fora, mandou embora a Troller e foi embora do Brasil, né? Mas o meu ponto aqui é que há uma assimetria gigantesca na subida dessa escada e sem o Estado, sem o auxílio do Estado, o setor produtivo brasileiro jamais conseguirá escalar essa escada, tá? E o que é essa ajuda do Estado? É um pacote de medidas de políticas públicas que todos os países que subiram a escada usaram, que são tradicionais e conhecidas. São o quê? Financiamento público, bancos de desenvolvimento, tipo o BNDES, hoje tem mais de 400 bancos no mundo, subsídios à inovação, tarifas de proteção, que inclusive devem ser temporárias, compras de governo direcionadas a desenvolvimento tecnológico. Aliás, se tiverem dúvida, é só pegar o plano Biden. Né? Peguem o plano Biden, vocês vão ver exatamente o que é esse pacote de políticas públicas que eu estou citando aqui. Financiamento público, subsídio, tarifa, compras de governo e conteúdo nacional. São ferramentas que o Estado usa para turbinar a sua iniciativa privada doméstica, a sua iniciativa privada local.
Os americanos tinham esquecido um pouco disso, mas com o avanço da China e da Ásia do Leste, eles rapidamente retomaram o uso desse pacote que os tornou rico, aliás, né? Os Estados Unidos, no século XIX, foi um dos países mais intervencionistas do planeta, né? Tinha uma tarifa gigantesca, usava o governo à torta e à direito, com compras, com subsídios, com financiamentos. Até hoje, aliás, o Pentágono, né, se a gente olhar o orçamento de 700 bilhões de dólares de defesa americano, grande parte disso vai para desenvolvimento tecnológico americano. Não dá para você pensar na Boeing, né, sem o Pentágono, né, sem o Departamento de Defesa. Só o último avião que eles desenvolveram, o 787, aliás, recentemente eu voei nesse 787. Um avião muito legal. Dá um pouco de medo, né, que os aviões da Boeing andaram dando um certo problema, né, mas enfim. Existe um processo na OMC em que a Airbus acusa a Boeing de ter recebido 5 bilhões de dólares de subsídios do Tesouro Americano, do governo americano, para fazer o Boeing, esse Dreamliner 787, né. Então, esse pacote de políticas públicas foi usado por todo mundo, e o problema é que não nos deixam usar, né? A OMC hoje cristalizou uma estrutura de governança tal que os pobres e emergentes não podem usar essas políticas, né? Então fica muito difícil para eles subirem a escada. E não bastasse isso, domesticamente, os economistas mais liberais, ortodoxos, por exemplo, o que o nosso governo faz, é totalmente contrário ao uso de todas essas políticas, né? É claro que o uso dessas políticas não garante o desenvolvimento econômico, não garantirá o desenvolvimento econômico do Brasil nem de nenhum país do mundo, né? O fato de você usar subsídio, tarifa, banco público, conteúdo nacional, não garante que você vai se desenvolver, mas é o único caminho pelo qual talvez seja possível, né? Se for bem usado, se for bem desenhado, porque é evidente que tem toda uma crítica a esses pontos que eu estou destacando, que é a literatura de rent-seeking, de ineficiência, de protecionismo. Então, é evidente que se as tarifas, os subsídios forem mal desenhados e mal utilizados, eles podem produzir empresários ineficientes, empresários preguiçosos, empresários que não competem na economia mundial, tem uma série de problemas que a gente já conhece, né, de corrupção, né, do público e privado, de corrupção do setor privado corrompendo o setor público, e assim por diante, né? Então, aliás, todo esse pacote de medidas os economistas chamam de política industrial. Então, apenas o uso da política industrial não garante, obviamente, por si só, a subida da escada tecnológica. Agora, não usar política industrial é uma declaração de suicídio, né? Porque é impossível subir a escada tecnológica sem política industrial. Os grandes exemplos de sucesso de política industrial mais recentes são Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, China, todos esses países que estão passando por uma explosão de desenvolvimento tecnológico e de renda per capita. Os grandes fracassos de políticas industriais das últimas décadas são Argentina, México, Brasil, são países que estão patinando, estão no mesmo nível de renda per capita praticamente de 20, 25 anos atrás, né? Então a Ásia do Leste é um grande exemplo de sucesso de escalada, né, dessa escada tecnológica, enquanto que o Brasil e a América Latina são grandes exemplos de fracasso, né, de subida dessa escalada tecnológica, e isso podemos ver também nos produtos que eu falo para vocês, né? Esses dias eu estava caminhando aqui no shopping Ibirapuera, que é um shopping famoso de São Paulo, e encontrei uma loja gigantesca da Xiaomi, né, que é uma empresa chinesa. Aliás, eu ganhei de presente esse reloginho aqui, que agora ele me diz quantas horas de sono eu estou dormindo, né, que é muito legal. Já me falaram que eu estou sendo monitorado pelos chineses por conta disso daqui, né, que eu ganhei de presente, e provavelmente estou mesmo, né. Mas o ponto que eu quero fazer é que, de repente, a Xiaomi virou uma gigante, uma multinacional chinesa que abre lojas aqui no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Outro dia eu estava andando lá no Shopping Eldorado, também aqui em São Paulo, vi uma loja gigantesca da Huawei. A Huawei faz telefones como um Apple, como um iPhone, né? Telefones que custam 6, 7, 8 mil reais. Uma empresa chinesa, que antes era conhecida como empresa de quinquilharias, né? Do Xing Ling, do Chinatown, que eram produtos falsificados, né? A China conseguiu fazer esses passos de aprendizagem, copiou, não respeitou patentes, roubou tecnologias, cansou de fazer espionagem industrial, né? Tudo que os alemães fizeram, os suíços fizeram, os americanos fizeram, os chineses também fizeram, coreanos e os japoneses também fizeram, né? E conseguiram aprender. Então, vejam que a Ásia, ela chegou lá, né? Hoje não é difícil você contar no dedo assim vários produtos asiáticos, né? Então, você tem um carro da Hyundai, você tem uma TV da Samsung,
você tem um reloginho da Xiaomi, você tem um smartphone da Huawei, né? Ou você tem um carro da Toyota, né? Então, faz isso para o Brasil e América Latina e Argentina. Você não é capaz. Você vai falar de Petrobras, né? Que é uma grande estatal do petróleo. Você vai falar de minério de ferro, que era uma grande estatal de ferro e que tem tanto ferro lá em Carajás que se você vai cavar uma enxada para pescar, pegar minhoca, sai ferro, né? Você vai contar uma ou outra, tipo Embraer, que é a grande joia da coroa tecnológica brasileira, que foi criada graças ao Estado brasileiro, né, com a criação do ITA, do CTA, do Polo Tecnológico de São José dos Campos. Talvez a WEG, em homenagem a vocês mais ao sul, é uma grande empresa industrial brasileira hoje. E pronto, assim, você não vai achar empresas tecnológicas no Brasil, nem na América Latina, nem no Peru, nem na Bolívia, nem na Colômbia, muito menos na América Central e no Caribe, né? Então, a América Latina e o Brasil realmente foram um grande fracasso do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Até os anos 80 a gente veio bem, diga-se de passagem. O Brasil dos 30 aos 80 estava entre os 3 países no mundo que mais cresceram. Se não me falha a memória, eram México, Japão e Brasil. Tá? Houve uma sofisticação tecnológica enorme na economia brasileira. O Brasil, em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial chinesa e coreana somadas, né? As exportações brasileiras eram maiores, né, do que as chinesas e das coreanas e da Coreia. O Brasil exportava em 1980 20 bilhões de dólares, a Coreia do Sul e a China exportavam cada um 15 bilhões. Hoje a China exporta 2 trilhões e meio de dólares. A China saiu de 15, vamos botar 20 para arredondar a conta, e veio para 2 trilhões e meio. Ela aumentou em mais de 100 vezes as exportações. O Brasil saiu de 20 bi para 200 bi. Tudo commodity, minério de ferro, porco, frango, carne, petróleo, café, saiu de 20 bi para 200 bi, e a Coreia saiu de perto de 20 bi para 700 bi de dólares, né? Então, 2 exemplos fantásticos de subida de escada tecnológica foram os chineses, foram os coreanos, né? E um exemplo péssimo, né, de não conseguir subir a escala tecnológica, de uma economia que não aprende, Brasil, né? Bom, já eu quero concluir. Eu só queria dar uma palavra também sobre o pós-80. A gente sofreu muito com o choque do petróleo, né, os 2 choques do petróleo, mas especialmente o segundo choque do petróleo em 79, e a política de juros extremamente violenta do Volcker, né, que tirou o juro americano de 3%, 4% para 15%, e isso derrubou o Brasil nos anos 80 de uma maneira quase que fatal, né? Aliás, todos emergentes, né, sucumbiram nos 80, o Brasil teve uma década muito difícil, com inflação, com hiperinflação, com indexação. Nos 90 a gente conseguiu finalmente estabilizar, só que nos anos 90 a gente jogou a toalha do desenvolvimento econômico. A meu ver, a partir dos 90, com o Plano Real e com uma abertura comercial extremamente agressiva, né, com uma política cambial, uma política macroeconômica extremamente agressiva em relação ao setor industrial, o Brasil jogou a toalha e falou, não, basta estabilizar os preços, fazer ajuste fiscal, né, usar as chamadas ideias do consenso de Washington, que a gente vai se desenvolver. Então ali o Brasil meio que jogou a toalha. Depois, na era Lula e Dilma, houve alguma tentativa de retomar o papel do BNDES, de retomar políticas industriais, mas ainda com uma macroeconomia muito ruim, com o juro na casa de 15%, com o câmbio super apreciado voltando para 1,50. Eu diria que a macroeconomia da era Lula destruiu a política industrial da era Lula, né? Apesar de pelo menos haver uma vontade de fazer política industrial, de usar esses instrumentos que eu citei aqui, né? Mas a macroeconomia acabou derrubando tudo isso, né? E depois de 2015 e 2016 a gente voltou de novo no registro dos anos 90, que é aquele registro que a gente vive até hoje, que é uma frase famosa do Gary Becker, né? Que é um outro ganhador de prêmio Nobel de Chicago, que dizia o seguinte: a melhor política industrial é não ter política industrial. E o Pedro Malan usou muito nos anos 90 essa ideia, né? Ele dizia que a política industrial do Brasil era não ter política industrial, e a gente voltou para esse registro, infelizmente, né? Enquanto a Ásia, nada de braçada, a Ásia do Leste usa a política industrial até não poder mais, Coreia, Taiwan, China, e agora, para o nosso desespero, Vietnã, né? O Vietnã já passou o Brasil em termos de exportações. O Vietnã já exporta quase 300 bilhões de dólares. O Vietnã já está parelho com o Brasil em termos de sofisticação tecnológica e complexidade, já é um país tão complexo quanto. E eu não duvidaria nada de que daqui 10 anos o Vietnã já está tão rico quanto o Brasil. Veja que o Vietnã saiu de uma renda per capita de 2, 3 mil dólares, ele está chegando já nos 7, 8. O Brasil está nos 13, por aí.
eu não duvido nada que daqui 10, 15 anos o Vietnã supere o Brasil. O Vietnã é uma economia grande, mais de 100 milhões de habitantes e tal, né? Enfim, então acho que eu vou meio que parar por aqui, já falei os 40 minutos que eu tinha pensado em falar, né? Já vou devolver a palavra para vocês e a gente pode, enfim, debater, fazer perguntas, aí estou aberto aqui para vocês colocarem o que vocês quiserem e a gente pode mergulhar em pontos mais específicos que vocês queiram. Espero que isso tenha sido transmitido no YouTube e não tenha se perdido aí no espaço virtual. Obrigado, gente. Bom, Paulo, desculpa os problemas iniciais, mas a gente conseguiu fazer a gravação, sim. Eu achei que a gente ia ter um pessoal um pouco tímido para fazer pergunta, mas a gente tem algumas perguntas aqui. Antes, talvez, passar já para a participação da Débora e da Ana, né, com perguntas, eu te faço, né, as perguntas que os alunos fizeram aqui. Eu só te pergunto, Paulo, se tu prefere que eu faça as perguntas em sequência, né, ou se tu prefere que eu faça uma a uma. Depende da quantidade, assim, se tiver muita pergunta, é melhor fazer de 3 em 3. Tá, então vou fazer de 3 em 3, assim, Se puder meio que agrupar elas também na temática, não sei se você consegue, mas... Sim, faço sim. Eu vou fazer a primeira, que é uma que eu queria te perguntar também, e acho que casa bem, que é uma pergunta do Felipe, e ele faz a pergunta a seguinte, né? Qual o papel do financiamento dos bancos públicos e dos bancos de desenvolvimento sobre a nossa complexidade econômica, né? Eu engato, né, a mudança de papel que o BNDES teve, né, na década de 90, né, passou a ser um banco de privatização, e eu achei essa pergunta interessante, né, porque um elo importante desse processo de desenvolvimento é o financiamento, né, disso. Essa pergunta ela é chave, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico e, portanto, de desenvolvimento de complexidade, né, a complexidade econômica nada mais é do que uma maneira empírica de se medir tudo isso que eu estou falando, né, que não é o caso de entrar aqui porque tomaria muito tempo, né? Mas para quem quiser eu faço referência ao meu livro Complexidade Econômica, que resume um pouco a metodologia. Mas quando a gente fala de evolução tecnológica, eu vou colocar a evolução tecnológica como sinônimo de complexidade, tá? Quando a gente fala de evolução tecnológica, tem uma questão chave que é o risco da inovação. Quem toma o risco da inovação, tá? Existem dois tipos de risco de inovação. Tem o risco de inovação de fronteira, que são esses países que já estão lá no suprassumo da tecnologia. Só que mesmo assim, para fazer saltos disruptivos, muitas vezes o setor privado não quer tomar esse risco. Então os governos acabam tomando. Eu dei o exemplo aqui da máquina de fotolitografia, que teve muito dinheiro público do governo holandês colocado. Posso dar o exemplo aqui das vacinas RNA. Todas as vacinas RNA foram desenvolvidas a partir de dinheiro público, especialmente do dinheiro público americano, da DARPA, né, que é a Agência de Desenvolvimento Tecnológico do Pentágono, por questões, obviamente, de segurança nacional e de saúde que o setor privado não queria assumir. Então, na fronteira tecnológica, tem muito risco sendo tomado por governos, seja na forma de bancos de desenvolvimento, seja na forma de orçamento público. E para países pobres e emergentes, existe um outro risco, que é o risco de catch-up tecnológico. O que é o risco de catch-up tecnológico? Um brasileiro acordou um dia e resolveu fazer uma empresa de aviões, chamada Embraer. Bom, é evidente que nenhum brasileiro vai fazer isso. Quem fez a Embraer, quem tomou esse risco, foi o governo brasileiro, criando o ITA, o CTA, colocando encomendas, por exemplo, do correio aéreo para a Embraer, fazer aviões para a gente ter o correio aéreo. O primeiro correio aéreo que interligou o Brasil foi feito por aviões, se me falha a memória, era o Tucano, não sei se era o Tucano ou um anterior, a partir de encomendas colocadas pelo governo brasileiro, né? O governo americano, ato falha. O governo brasileiro tomou o risco de dar errado um avião feito no Brasil, né? Nos anos 90, quando a Embraer quase quebrou, quem tomou o risco, Embraer, foi quem? Foi o BNDES. Essa história é uma história maravilhosa, ela está narrada em detalhes até num podcast que eu tenho com o pessoal do BNDES, que se chama Missão Desenvolvimento. Até convido vocês a conhecer esses episódios, missãodesenvolvimento.com. E a gente conta a história detalhada da Embraer ali nos anos 90, que ocorre. A Embraer estava para quebrar nos 90 e ela conseguiu fechar um contrato, acho que com a American Airlines, para fornecer 30 aviões, algo do gênero. E aí, com esse contrato, a Embraer foi em vários bancos brasileiros, ofereceu o contrato falando que ela precisava de dinheiro para construir os aviões. Nenhum banco brasileiro tomou risco. Nenhum banco brasileiro. Falou com o Itaú, com o Bradesco, com todo mundo. Todo mundo falou o quê? Avião brasileiro, Embraer vai fazer 30 aviões para a American Airlines? Estou fora, não vai dar certo. Quem tomou o risco? Quem tomou o risco foi o BNDES.
O BNDES tomou o risco, financiou a Embraer fez os aviões, entregou para a companhia americana e não quebrou, né? Então, e não é só o BNDES que faz isso, hoje no mundo tem mais de 400 bancos de desenvolvimento, né, que fazem exatamente isso, que é tomar um risco que o setor privado não toma muitas vezes. Não estou falando que o setor privado não toma risco, ele também toma, mas tem muitos riscos, especialmente os riscos de desenvolvimento tecnológico, de fronteira ou de catch-up, que o setor privado não toma. Então, ao desmontar o BNDES, a gente está simplesmente decepando esse instrumento de desenvolvimento tecnológico que seria fundamental para nós hoje, né? Muito legal, Paulo. Paulo, eu vou tentar agrupar algumas perguntas aqui, eu vou citar, né, as perguntas do Diego Martino, do professor Guilherme Haues, que é nosso professor aqui no campus, do Eluan, da Dulce. Essas perguntas, elas vão no sentido que eu acho que todo estudante de economia fica com aquela pulga atrás da orelha quando estuda economia brasileira, quando está estudando, né, quando estuda ali a década de 30, 80, o PSI, depois estuda 90, e agora a gente fica perdido onde a gente se perdeu, o que está acontecendo, que é justamente essa pergunta, né, onde foi que a gente se perdeu, e o que pode ser feito a partir de agora, né, e um adendo, né, que eu acho que vale a pena para adicionar nessa pergunta, que é uma pergunta do Eluan, que ele faz a pergunta de como o Estado hoje no Brasil pode atuar, né, num sentido de incentivar uma política tecnológica, de aumento da complexidade, como o Estado poderia fazer hoje com a capacidade fiscal atual, que eu acho que é uma discussão que sempre vem quando se discute política e desenvolvimento, quando se fala em desenvolvimentismo, em ortodoxia, né? Então, a dúvida do pessoal é como a gente pode fazer esse salto. Bom, eu acho que a gente se perdeu claramente nos anos 90, porque a gente abraçou uma ideia de que bastava controlar a inflação que tudo se resolveria, que bastaria abrir a economia e privatizar, que tudo se resolveria, né? Os anos 80 foram muito difíceis para o Brasil, como, aliás, foi para vários países emergentes, com crise da dívida, com hiperinflação, conforme eu já falei, mas eu acho que o Brasil ele se perdeu porque ele jogou a toalha do papel do Estado no processo de desenvolvimento nos anos 90, tá? O que a gente fez de 1930 até 80 foi simplesmente fantástico. O Brasil saiu da pobreza. O Brasil, em 1930, era um dos países mais pobres do mundo. Agora a gente já tem novas bases, né? Graças ao Angus Madison e a turma lá da Holanda, do Groningen, do Instituto Groningen, eles construíram umas bases incríveis que retroagem até quase os anos 1600. Claro que é meio heróico, né? Você construir uma renda per capita de um país em 1900, né? Mas está feito, né? Eles, da melhor forma possível, eles fizeram. E a gente vê que o Brasil, em 1930, dos 60 países disponíveis, o Brasil estava entre os 5 mais pobres do mundo. O Brasil era ridículo. O Brasil da República Velha era absolutamente ridículo, né? Quando você olha a comparação com uma economia como a alemã, japonesa, americana, ou até mesmo a argentina, né? Bom, por que eu digo isso? Porque o salto que a gente deu de 30 a 80 foi fantástico. O Brasil estava entre os 3 países que mais cresceram no mundo, né? E a gente já, nos anos 80, consegue chegar numa faixa de renda de qualquer coisa como 8, 9 mil dólares. Né? A gente já praticamente chega na renda média no início dos 80. Então, não é qualquer coisa sair de uma pobreza enorme no final dos 20, início dos 30, para um país quase já de renda média nos 80, no início dos 90. Então, precisa parar com essa mania que a gente tem no Brasil de jogar pedra na Geni. O nosso PSI foi muito bem obrigado, ele nos colocou na posição de renda média. A gente não se desenvolveu depois porque o outro passo, depois da renda média, realmente é o mais difícil, né? Tanto é que existe um troço que os economistas chamam de armadilha da renda média, que mostra que muitos países que chegam na renda média, eles ficam encalacrados nesse nível de renda de 10 mil dólares e tem muita dificuldade de sair. Então, número 1 é parar de jogar pedra no PSI. O PSI foi ótimo para o que ele se propôs, né, de trazer a gente para uma situação intermediária. Agora a gente tem que, né, revisitar onde que a gente está errando para não conseguir sair de 10 mil dólares e ir para 20, 30, como tem feito a Turquia, né, para não ir muito longe. A Turquia hoje é um país de renda per capita de 25 mil dólares. Com tudo que a gente tem de crítica a um ditador de direita, reacionário, desgraçado, que é o Erdogan, mas ele tem promovido um desenvolvimento incrível tecnológico, com inflação, né, e a Turquia se desenvolve muito mais do que o Brasil, com a renda per capita hoje de 25 mil dólares. Então a gente precisa fazer esta reflexão, e, a meu ver, o grande erro foi ter abraçado essas ideias liberais, neoliberais, ortodoxas dos anos 90. Isso eu não quero dizer que eu sou contra o mercado, pelo contrário, aliás, toda a minha apresentação aqui deixou bem claro que sem grandes empresas, sem potências próximas à tecnologia, à fronteira tecnológica, não há desenvolvimento, né?
Só uma palavrinha sobre o fiscal, eu vou te dizer uma coisa muito simples. O ano passado, na pandemia, não tinha dinheiro. Não tem dinheiro, acabou o dinheiro. O Brasil gastou de auxílio emergencial 300 bilhões de reais. O Brasil teve um déficit público de 600 bilhões de reais. Então a pergunta que eu faço é, se não tinha dinheiro, da onde a gente tirou os 300 bilhões de reais? A gente tirou simplesmente de uma PEC de guerra que suspendeu o teto fiscal no Congresso e autorizou o Tesouro a depositar dinheiro na conta das pessoas. Tão simples quanto isso. Então, enquanto há capacidade ociosa na economia, e existe muita capacidade ociosa no Brasil, existem recursos que podem ser mobilizados a partir do poder de compra do Estado, que a gente chama de política fiscal. Então, o Brasil não tem restrição fiscal, não acabou o dinheiro, tudo isso que a gente está fazendo é autoimposto. O teto dos gastos é uma camisa de forças que a sociedade brasileira e o Congresso brasileiro resolveram se autoimpor. Tá? Bastaria mudar uma lei, e eu estou dando um exemplo muito claro e concreto, que foi feito no ano passado. Se mudou uma lei, apareceu 300 bilhões de reais. Então eu pergunto, então se a gente deu 300 bilhões de reais de auxílio emergencial, eu sou totalmente favorável, a gente não poderia botar 100 bi, 150 bi para fazer investimento público, para fazer uma articulação de empresas brasileiras, para fomentar desenvolvimento de tecnologia, por exemplo? Então essa idolatria do teto dos gastos no Brasil é um negócio que vai terminar de nos matar do ponto de vista econômico. Bom, Paulo, só um comentário aqui do professor Guilherme, ele trouxe a turma dele para assistir, ele é professor do curso de gestão pública aqui do campus, e ele disse que gostou bastante da palestra e que vai ser tema das próximas aulas. Paulo, eu vou acrescentar agora duas perguntas do Igor, que elas têm elas são direcionadas no sentido do aprendizado e da educação, que é o seguinte, né? Se a melhoria das condições da educação não é condição suficiente, como aprimorar a aprendizagem, visto que o tipo de conhecimento característico do learning by doing é de difícil transmissão, né? E também uma segunda pergunta dele, se seria possível absorver os efeitos de transbordamento das políticas industriais e construir capacidades produtivas mais complexas. Então, é uma questão mais de transbordamento e a outra mais o aprendizado, né, dessas complexidades. Eu acho que a Coreia aqui é o melhor exemplo. O governo fez um troço na Coreia no início dos 2000 chamado Lei de Educação Industrial, em que ele obrigava as universidades a terem interfaces com as empresas, com os grandes chaebols, para que houvesse uma troca, né, do investimento em educação no investimento em tecnologia, né? Então, educação e tecnologia é uma coisa, elas têm que andar de mãos dadas, né? Porque a educação ajuda a tecnologia e a tecnologia ajuda a educação. Só que na perna da tecnologia você precisa ter um setor industrial e as empresas que desenvolvam essa tecnologia e utilizem essa educação, né? Os exemplos que eu estou dando aqui de semicondutores e de fábricas de máquina de litofotografia é um baita exemplo disso. Você precisa ter um nível de engenharia absurdo para ser capaz de fazer um chip que é menor do que um vírus. Imagina a quantidade de capital humano, de qualificação e de conhecimento que tem na cabeça do engenheiro que faz um chip que é menor do que um vírus, ou que é do tamanho de um vírus. Agora, o ponto que eu faço é que não adianta a gente investir em educação se a gente não tiver o parque industrial tecnológico capaz de se articular de maneira virtuosa com essa educação. E para isso, o papel do governo é fundamental, do BNDES, dos centros de pesquisa, do INPE da vida, do ITA da vida, do CTA, né? E todo aquele pacote de políticas industriais. Então, educação sem política industrial não vai para lugar nenhum, né? E esse é o grande problema dos economistas ortodoxos liberais, porque eles defendem muito a educação e eles ignoram a política industrial. Eles acham que a educação por si só vai transformar o Brasil numa Coreia do Sul. Enquanto o ponto que eu estou fazendo é que a educação por si só vai colocar todos os nossos engenheiros dirigindo Uber, né? Aliás, nada contra o Uber, tá? Eu vendi meu carro e só ando de Uber também. Certo, Paulo. Inclusive, teve uma fala polêmica, né, do ministro da Educação esses dias sobre isso, né? Mas o que ele falou mesmo? Que era para acabar com... Tinha muito engenheiro, era para acabar com o engenheiro, né? Não, ele falou que universidade não é para todo mundo. Porque... Mas, enfim, coisas que... No Brasil, realmente não é, né? O nosso desafio seria fazer uma universidade para todo mundo. E, no caso, ele seria responsável por isso, né? Mas, enfim. Certo. Débora, Ana, não sei se vocês tem alguma pergunta engatilhada aqui no chat. A gente tá ok. Ana levantou a mãozinha. A Ana levantou a mão primeiro, Débora. Pode deixar, Ana. Por ordem alfabética. Tô ficando educado agora. As mais velhas primeiro. Tá. Perfeito.
Paulo, tu começasse a tua fala dizendo assim, eu vou fazer um afago na professora Ana Luíse, né? E vou entrar aqui pelos neoclássicos. E daí você fez assim, ó. Durante a tua apresentação, eu já tive palpitações e agora eu estou suando frio. Eu acho até que a Débora, né, que é mais acolhedora, e daí nesse momento ela acaba até se portando de uma forma mais educada, deveria ter a palavra primeiro. Paulo, quando tu falavas, né, da questão da política industrial e da importância que ela tem, concordo plenamente, né? Durante muito tempo eu acreditei nisso. E assim, enquanto tu falavas, eu assim, o que não foi feito ainda em termos de política industrial? O que tipo de combinação não foi feita? Tudo foi tentado, Paulo. Não, calma, deixa eu responder depois. Faz sua pergunta. Tá. Não, só vou contextualizar. Então, assim, dos anos 70, 80 ali em função, né, da década perdida, das dificuldades que a gente teve, se recuou um pouco. E eu acredito que mais recentemente é que talvez tenha se, de fato, abandonado as políticas industriais, né? Mas, de um modo, assim, ou pelo menos o que me ocorre agora, foi feito. E quando tu colocas assim, né, o Brasil é a economia que não aprende, será que não aprende de fato? Será que não aprendeu nada? Quem não aprendeu? O Estado brasileiro não aprendeu? Ou a indústria e o empresariado brasileiro não aprendeu? Né? Porque quando eu digo para você, ou quando coloco a questão nesses termos, enquanto Estado, tudo que era possível, eu tentei para desenvolvimento industrial, para desenvolvimento de indústrias de ponta, né, para o desenvolvimento tecnológico. As alternativas foram dadas, até pelo uso do BNDES, né, que o nosso colega aqui, o André Redivo, também sempre defende tanto. Agora, eu, enquanto empresária, eu, enquanto, né, membro da indústria, Paulo, eu sempre vi o Estado, né, fazendo reverências a mim. Está aqui, ó, subsídio, fecha o mercado, o que você quer, você tem. E eu, muito confortavelmente, digo, tudo bem, eu vou fazer o que o Estado quer. Eu também vou contribuir para o desenvolvimento, né, buscando, de fato, o desenvolvimento tecnológico, me colocando e ao meu país enquanto né, pertencente a esse movimento das indústrias mais dinâmicas, né, que acabam desenvolvendo, de fato, tecnologia. Só que eu aprendi, Paulo, que o Estado, em nenhum momento, ele vai me cobrar nada em relação a tudo que ele me ofereceu. E eu acho que esse é o maior equívoco enquanto se fez política industrial, né? Uma vez que muitas concessões foram feitas e muito pouco foi cobrado de quem recebeu essas concessões, né? Então, dizer que não aprendeu, aprendemos sim. O empresariado nacional aprendeu que ele pode pedir e o Estado vai dar, as políticas serão feitas e deixa para lá. Esqueci que eu tinha que fazer algo, né, em contraponto a isso. Então, só para esse é um primeiro aspecto, assim, né? Que durante a tua fala eu começo a ficar meio aflita, porque tu coloca muito a questão do Estado, mas no outro lado tem o beneficiário disso que não deu resposta nenhuma. Então, uma das questões, eu gostaria, assim, que tu recuperasse um pouco esse aspecto, né? E agora, no finalzinho, Paulo, só assim, daí eu encerro a minha participação, porque daí eu comecei a suar frio, né? Então foi bom. Então eu fico feliz. Se eu provoquei emoções, eu fico feliz. Sim, com certeza. Em mim, pelo menos, você emocionou. Né? Nesse final agora da tua apresentação, tu colocou o aspecto de que, como se da década de 90 para cá, em função
do foco em estabilização econômica, e tu até pontuou a questão do plano real, é como se a estabilização macroeconômica se sobrepôs a qualquer outra alternativa de desenvolvimento industrial ou tecnológico, né? E em algum momento agora, e por isso que eu suei frio, tu disseste que não existe limite fiscal, Paulo. Boa, vamos lá. Não foi exatamente isso que eu disse, mas eu vou. Boa, né? boa. Assim, estabilização econômica e política industrial não são compatíveis? Primeira questão. Sim. Né? E daí eu quero que tu também me mostre, assim, pensando em estabilidade, quais instrumentos dentro da política de estabilização seriam contrários a uma industrialização, aonde políticas de industrialização, né, ou políticas industriais, aonde eu dou os incentivos, mas tu tem que me dar algum resultado em troca, né? E eu não vou entrar nessa que não existe limites fiscais, tá? Agora, considerando o grau de endividamento que a gente tem, que alternativas mais específicas efetivamente a gente tem? Não sei se eu fui clara. Claríssima. Você também despertou emoções em mim, eu vou responder. Despertei, ótimo. Era isso. Obrigada. Posso responder para a Ana e depois a gente passa para a Débora, pode ser? Claro, Paulo, fica à vontade. Então, começando pelo final, Ana, a restrição fiscal, não é que eu disse que ela não existe. Na verdade, o que eu queria dizer é que a restrição fiscal ela é dada pela capacidade produtiva da economia. O que eu quero dizer com isso? Que o governo ele pode injetar poder de compra na economia via política fiscal expansionista até a plena utilização dos recursos produtivos. Vale dizer, pleno emprego e capacidade ociosa zero e fábricas operando em plena carga. Se o governo cruzar a linha da utilização de capacidade instalada, aí ele vai provocar um processo inflacionário desbragado, né? É isso. Que hoje em dia está se chamando de MMT, que virou meio modinha e tal, né? Um pouco o que os Estados Unidos está fazendo. Mas o ponto que eu queria destacar é que a restrição fiscal verdadeira não é uma restrição fiscal, é uma restrição econômica. E a restrição econômica verdadeira é o quê? É capacidade produtiva do sistema econômico. Então é evidente que se a gente tiver com desemprego no Brasil de 5%, a plena carga, a plena capacidade, nenhuma ociosidade, se o governo injetar poder de demanda, seja emitindo moeda, seja fazendo gasto financiado pelo Banco Central, ele vai simplesmente gerar inflação, né? Então, o ponto que eu queria marcar é que, na minha visão, a restrição não é fiscal, a restrição é econômica, tá? Então, para uma economia que opera em plena capacidade, a restrição fiscal é total. O governo não pode fazer nada, porque qualquer passinho que ele fizer, ele vai inflacionar a economia. Agora, para uma economia que opera com 15% de desemprego e com nível de ociosidade em máxima histórica, há um espaço fiscal muito maior do que se imagina, né? Pode dar alguma pressão em taxa de juros longa, pode dar alguma pressão, mas eventualmente o governo poderia até fazer compra de títulos públicos longos, emitindo moeda, que seria um passo mais heterodoxo, todos os países ricos estão fazendo, né? Mas em países emergentes isso ainda não foi testado, mas nunca haverá falta de demanda por título público no Brasil, nunca haverá, por um motivo muito simples. O título público brasileiro é o ativo mais seguro. Eu trabalhei no mercado financeiro há mais de 10 anos e todo final de dia está todo mundo desesperado para comprar título público. Por quê? Porque a alternativa é comprar título privado, que dá muito medo, porque uma empresa quebra e o governo não quebra, ou mandar dinheiro para fora do país, ou comprar ativos reais, ou comprar ações, ou comprar imóveis, né? Então, o título público ele é a reserva última de liquidez de todo o sistema monetário enfim, que existe no mundo, né? Então, essa é a primeira maneira que eu reagiria à questão fiscal. Sobre a questão da política industrial e do PSI, alguns pontos, assim, eu acho que qual foi o grande erro do Brasil, né? Porque o Brasil fez muita política industrial, né? Mas ele não virou uma Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul fez muita política industrial e virou uma Coreia do Sul. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é qual foi a diferença da política industrial da Coreia do Sul e de Taiwan e do Japão, por exemplo, né? Em relação à política industrial feita no Brasil. E aí eu estou parcialmente de acordo com você. Número 1, a gente deu muita moleza, foi muita benesse, proteção, reserva de mercado, tarifa, sem cobrar, né? Na literatura mais recente de política industrial,
Isso ficou conhecido como excesso de cenoura e falta de chicote, né? Na política industrial tem essa discussão do carrots and sticks, né? E um dos grandes méritos da política industrial asiática e coreana foi muito chicote. Então, por exemplo, na Coreia, o General Park, ele dava financiamento público, ele dava reserva de mercado, ele dava tarifa, ele proibia as multinacionais de operar na Coreia, só que ele cobrava das empresas coreanas participação no mercado mundial e excelência tecnológica. Então, o bastão de medida dele era o quê? Uma inserção tecnológica da Coreia no mundo. A Samsung, a LG, a Hyundai são empresas que foram praticamente criadas pelo Estado coreano. Eles pegaram na mão dos empresários coreanos e falaram: ô, amigão, vem cá, você vai fazer um carro, mas não é qualquer carro, você vai bater a Toyota no mercado mundial. Se você não bater, você está ferrado. Então, na Coreia, eles fizeram uma limpa dos empresários ineficientes, dos chaebols ineficientes, né? Então, eu acho que o grande erro, né, eu não gosto de dizer erro, porque, de novo, o Brasil saiu de uma renda per capita de país pobre e chegou na renda média. Então, não dá para eu chamar isso de erro, né? Eu acho que o Brasil conseguiu se desenvolver até o ponto de renda média, mas ele não conseguiu avançar para um país de renda avançada, né? E é impossível avançar para um país de renda avançada sem ter uma inserção tecnológica mundial com capital nacional. E essa é a segunda crítica que eu faria também ao nosso processo de substituição de importações. A gente não criou empresas nacionais significativas. Olha o caso de Taiwan, olha o caso do Instituto de Política Industrial lá de Taiwan, que fomentou mais de 300 empresas nacionais em Taiwan, né? Na Coreia, todo o programa coreano foi de criação de capital nacional coreano, né? Então, para resumir, eu elencaria falta de chicote, falta de meta de exportação, falta de meta de sofisticação tecnológica e falta de criação de capital nacional sofisticado, de empresas nacionais sofisticadas, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente não fez de tudo que poderia ser feito em política industrial. A gente fez muita coisa, mas talvez a gente tenha deixado de lado essas que são essenciais. E só para até chegar no ponto mais recente de BNDES, uma crítica que eu faço ao BNDES, meus amigos lá do BNDES que me perdoem, especialmente da era Lula e Dilma, é que o BNDES se especializou em financiar as vantagens comparativas brasileiras, que eu acho um completo absurdo. O BNDES ficou financiando soja, minério de ferro, todo o agro. Qual é o sentido de você usar orçamento público para financiar plantação de soja ou máquinas para o setor de soja que são importadas, né? O BNDES deveria financiar a Embraer, a WEG. Ele também financiou a Embraer, né? A gente fez o KC-390, que é um baita cargueiro de guerra, com o recurso do PAC. A gente fez os aerogeradores da WEG com o recurso do BNDES. Mas tem um amigo meu, Felipe Augusto, que fez um mestrado fazendo uma varredura da complexidade dos projetos financiados pelo BNDES, da complexidade econômica dos projetos financiados pelo BNDES. O que ele encontra? Que 80% dos projetos financiados pelo BNDES na era Lula e Dilma eram projetos não complexos, que basicamente não precisariam de dinheiro, porque eles têm tanta vantagem comparativa que eles poderiam muito bem ir a mercado se financiar, né? Então, aí, mais uma crítica que eu faria. Então, acho que tem várias críticas, né? Eu não concordo com a ideia de que a gente fez tudo que poderia ser feito. Eu acho que a gente fez muita coisa, mas algumas aí a gente deixou de fora. E só para concluir a contradição da política macro e da política industrial, bom, já falei da coisa da ociosidade, que eu acho que a restrição fiscal, de fato, ela vem de uma restrição econômica, né? Mas não posso deixar de mencionar um negócio chamado bomba de nêutron, também conhecido como Banco Central. Quando o Banco Central ativa a bomba de nêutron dele, não fica pedra sobre pedra. A gente, de novo, está começando a ativar a bomba de nêutron. Se você bota a Selic em 15%, acabou o país. Acabou. Ligou a bomba de nêutron, você controla a inflação, mata todo mundo, vira a paz dos cemitérios, a bomba de nêutron funciona. Funciona completamente. Agora, eu quero ver controlar a inflação sem usar a bomba de nêutron. A gente usou bomba de nêutron nos anos 90, a gente usou bomba de nêutron na era Lula e estamos usando a bomba de nêutron de novo. Então, fiquem tranquilos que a inflação não vai voltar no Brasil, mas também não vai voltar a indústria, né? Então, o ponto é como é que você calibra isso daí e veja, está longe de ser trivial, é muito difícil, né? Mas o botão da bomba de nêutron, para mim, é arrasador, né? Enfim, já falei demais, já. Agradeço a tua resposta, Paulo. Eu acho que, de fato, se faltou alguma coisa ainda de instrumento de política industrial, você disse qual era, né? Faltou o chicote. Exato, eu concordo totalmente.
Mas agradeço pela resposta e agradeço também pela tua participação em função do otimismo, né? Eu sempre respeito muito pessoas que são otimistas ainda em relação a esse país. E daí eu passo a professora Débora, que é uma outra grande otimista, né, das possibilidades de desenvolvimento nacional. Obrigada. Paulo, obrigada pela oportunidade de estar com a gente na SECOM. Eu e a Ana somos opostos em um monte de coisa, mas é muito bom quando a gente senta para conversar. Estou sempre achando um caminho para um outro argumento. Paulo, assim, eu queria te fazer uma pergunta muito no sentido do olhar para frente, oportunidade, pensando que não vamos usar a bomba de nêutron desse jeito a ponto de drenar o recurso da economia somente para os títulos, né, e juros via Selic, e vamos encontrar um caminho aí para voltar a ter políticas industriais e levar o nosso país para um outro patamar. E aí a questão que eu te faço é muito no sentido daquele olhar de entendimento de o que os países de industrialização tardia fizeram e como fizeram, né? Então, se por um lado eles observam tecnologias de outros países, começam num processo de imitação, em paralelo, estimulando muito a formação de quadro de profissionais, quadros técnicos, engenheiros, cientistas, para conseguir alimentar a inovação. Mas isso sempre acontece no momento onde existe uma janela de oportunidade. Não é uma coincidência, né? Mas geralmente as mudanças paradigmáticas relacionadas aos processos de produção, né, as mudanças dos paradigmas produtivos, criam essas janelas de oportunidade, e os países que conseguem andar nessa onda normalmente têm uma chance de fazer a grande mudança dos processos industriais, e Coreia do Sul, os tigres asiáticos são um exemplo contemporâneo muito bom da gente observar essa questão. E a minha pergunta vai nesse sentido, né, pensando que, ok, o Brasil se organiza, vamos pensar uma política industrial, vamos pensar para frente qual seria a janela de oportunidade hoje que o Brasil poderia usar para surfar a sua onda e levar o nosso desenvolvimento econômico para além dessa renda média que a gente conseguiu conquistar até esse momento. Boa, essa ideia da janela de oportunidade é fantástica, né? Inclusive eu desdobraria ela em dois tipos de janela. Tem a janela geopolítica e tem a janela tecnológica, né? E no caso coreano, eles foram exímios em aproveitar muito bem as duas, né? Eles usaram a janela geopolítica, que era basicamente a ideia de que os Estados Unidos e o Ocidente faziam de tudo para que a Coreia se desenvolvesse, para botar ali um contraponto ao avanço do comunismo, por assim dizer, na China, né? Então, até mesmo o Japão, vejam que a Toyota surgiu de uma demanda dos americanos para a construção de caminhões para abastecer os exércitos americanos no Japão, né? Foi daí que veio a Toyota, e depois a Toyota teve para quebrar durante 10 anos, e ela foi sustentada pelo governo japonês durante mais de 10 anos, né? E algo parecido aconteceu também com a Coreia, com muita grana, com muita ajuda dos Estados Unidos, né? Muita gente chama isso de desenvolvimento a convite, né? Eu acho que não é, isso é parte da história, porque os coreanos também foram muito hábeis em desenhar políticas públicas, e o General Park, né, e toda a burocracia coreana da época teve muito sucesso, né, em saber navegar nessa janela geopolítica, ora pegando vantagens do Japão. Por exemplo, quando o General Park quis fazer a estatal do aço, importante dizer, né, que a Coreia teve estatais muito fortes na sua partida, né, estatal da petroquímica, estatal do aço, né, todo o distrito de Usan, que é o distrito de fronteira tecnológica, hoje foi criado a partir de decretos do General Park com estatais do aço e da petroquímica, né? Mas, por exemplo, os americanos não queriam, e o Banco Mundial não queria dar dinheiro para o General Park fazer uma estatal do aço, porque isso incomodava um pouco os americanos, né? Os americanos queriam ajudar também até a página 2, porque eles também não queriam criar uma potência na Ásia, né? E aí o General Park foi lá e pegou grana dos japoneses, reatou relações com os japoneses, pegou tecnologia e dinheiro dos japoneses e fez a POSCO, né? Depois ela foi privatizada, hoje está entre as 3 maiores estatais do mundo, né? Por Hong Steel, POSCO. Então eles navegaram muito bem na janela tecnológica das telas planas, porque vejam, você vai ter que derrubar o Mike Tyson. Esse é o ponto que eu queria fazer aqui, Ana. Se desenvolver não é trivial. Você fala assim, Paulo, mas pô, você foi lutar com o Mike Tyson e tomou uma surra dele, você não tem vergonha? Fala, pô, o cara é o Mike Tyson, entendeu? Eu vou apanhar do Mike Tyson. Se desenvolver é derrubar o Mike Tyson, não é brincadeira, né? Não é achar que a gente vai estabilizar e controlar a inflação e vamos dar um soco na boca e o Mike Tyson vai cair. É muito difícil, né? Então, os coreanos tiveram uma sacada das telas planas,
que foi uma janela tecnológica fantástica, porque eles perceberam que o mercado de televisões estava migrando, né, daquela, né, nós aqui mais velhos já tivemos televisão que ocupava aquele espaço ridículo, né, com o tubo, e os coreanos sacaram que o mercado estava caminhando para telas planas, e eles tentaram dar o tal do leapfrog, né, eles deram um pulo adiante e mergulharam na tecnologia de telas planas e conseguiram surpreendentemente superar os japoneses. Vejam que os coreanos hoje, a LG e a Samsung, dá um baile nos japoneses, né? Então foi uma janela tecnológica. E por aí vai, a gente poderia ficar horas falando, mas tudo isso para dizer o seguinte, Débora, existem duas janelas fantásticas hoje para o Brasil se aproveitar, impressionantes, que são, número 1, a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. O poder de barganha do Brasil, se ele quisesse utilizar, é enorme, porque ele pode, ora, se alinhar, ora, ficar contra, tanto os Estados Unidos contra a China. Ele não deveria nem se alinhar aos Estados Unidos nem à China, ele deveria usar o poder de barganha, por exemplo, 5G. Ele poderia conseguir mundos e fundos dos chineses para desenvolver o 5G no Brasil. Então, o Brasil tem um espaço geopolítico impressionante, né? Se o nosso presidente não quisesse bater continência para a bandeira americana, a gente poderia usar esse espaço geopolítico muito bem. Uma janela tecnológica que se coloca, fantástica, as energias verdes, a transição ambiental. O Brasil tem um potencial absurdo na parte de painéis fotovoltaicos, aerogeradores, motores elétricos. A gente tem do lado de vocês aí a WEG, que está quase na fronteira tecnológica de produzir a motorização elétrica. Então, com algumas medidas de políticas públicas e com chicote para a Ana ficar feliz, a gente poderia tranquilamente mergulhar nesses mercados de tentar dar um leapfrog aí nas energias verdes, né? Então tem já, de novo, você vai ter que derrubar o Mike Tyson, mas às vezes o Mike Tyson vira, abaixa, né? Fica meio tonto e você vai lá e dá um murro nele. Mas é janela, entendeu? Se não for na janela, você vai apanhar. Né? Então é mais ou menos assim que eu reagiria às suas janelas. Legal, Paulo. Obrigada. Tu ajuda já me dar um link para a palestra de sexta, onde a gente vai falar um pouco sobre essas questões de empresas, ESG, desenvolvimento verde. Fala para a galera que estava combinado. Estava combinado, não, a gente já acertou no cafezinho. Obrigada, Paulo. André, te devolvo a palavra. Bom, Paulo, a gente vai ter sexta-feira uma atividade com que a Débora vai participar, então ela já deve ter, já captou alguma coisa aí para inclusive ela usar. Me permite, eu só vou te fazer mais duas perguntas que vieram aqui no chat, e aí eu acho que depois a gente pode encerrar. Eu faço elas porque são parecidas. Uma é do professor Altacir, e ele pergunta né, sobre esse processo de industrialização no Brasil, se tu entende ele como algo natural, né, que se estuda na literatura sobre a desindustrialização, né, se ele é natural ou precoce. Então, mas espera aí, a industrialização... A desindustrialização, né, se ele seria natural, né, ou adiantada, né, se ela seria precoce, não, ou seria uma mistura das... Eu acho que uma pergunta que talvez na tua resposta possa estar correlacionada, que é a questão seguinte, né, uma pergunta da Marta, que é a seguinte, né, se tu poderia falar um pouco sobre como as políticas liberais afetaram a economia, né, como o livre mercado pode afetar a economia brasileira, ou como afetou a economia brasileira. Primeiro dizer que se eu sou o Mike Tyson, eu não tenho nada contra o livre mercado. Então, o livre mercado é muito bom para quem está na fronteira. Né? Então, se eu sou o Mike Tyson, eu quero estar só com peso-pena e derrubar todo mundo. Então, a questão do livre mercado é da perspectiva de um país pobre e em desenvolvimento. Né? E tudo isso que eu estou falando não fui eu que inventei. Né? Tudo isso está formalizado pelos modelos do Paul Krugman na nova teoria do comércio, pela modelagem da nova teoria do crescimento do Paul Romer, por esses trabalhos do Stiglitz, de modelos de learning by doing. Quer dizer, tem modelagem farta disso daí, evidência empírica e histórica. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, quando a gente fala de industrialização e desindustrialização, é preciso ter claros estágios de tecnologia e de renda per capita. Então, a literatura sobre o tema mostra que a desindustrialização natural, ela começa a ocorrer a partir de 15, 20 mil dólares de renda per capita. Então, há um padrão muito claro de desindustrialização para países que têm uma renda per capita maior do que 20 mil dólares. Né? Aliás, as bases de dados avançaram muito. Né? Então, eu citei aqui o trabalho da minha amiga Fiona Treguena. Ela tem um trabalho maravilhoso que ela publicou esse ano sobre o tipo de indústria que se desindustrializa. Então, fica muito claro que no padrão de renda elevado, as indústrias high-tech e medium-tech permanecem e as low-tech saem.
Então, a desindustrialização que a gente observa nos países ricos, se você pegar qualquer país rico, ninguém vai ter uma indústria com 20% do PIB. É todo mundo entre 10, 15, honrosas exceções de Alemanha e Coreia vão chegar perto de 20. Mas eles se desindustrializam em termos relativos, porque eles mantêm a indústria high-tech, eles mantêm a indústria medium-tech e eles transferem a low-tech, que é muito intensiva em mão de obra, com baixa intensidade tecnológica e muito poluidora. Eles literalmente expulsam as empresas poluidoras, né? No caso brasileiro, a gente não chegou nem perto da fronteira tecnológica. Então, a gente começou a se desindustrializar com $10 mil de renda per capita. Isso é uma desindustrialização claramente prematura, né? O Brasil, ele não chegou nem na metade da escada. Ele estava ali meio que desacolchambrado, chegou na renda média, que é a metade da escada, mas já está caindo, né? Já está caindo de novo para os degraus anteriores, né? Então, e aí a pergunta que eu ia fazer, bom, mas a que isso se deve? E isso se deve a um conjunto de fatores, a meu ver. A própria ascensão da Ásia do Leste derrubou o Brasil, né? A Ásia do Leste ocupou o papel industrial que era do Brasil no início dos 80. As políticas macroeconômicas brasileiras foram claramente equivocadas, bomba de nêutron. Acho que a bomba de nêutron vem destruindo a economia brasileira, a indústria brasileira desde os 90, né? Contrário da Ásia, se você pegar na China, eles desvalorizaram o câmbio em 94, até hoje está no mesmo nível. Os chineses estão com o câmbio desvalorizado faz 25 anos, sendo que os salários explodiram e a produtividade explodiu, né? Então eles estão com um câmbio ainda muito competitivo, os coreanos, Taiwan. É questão nacional lá, não tem essa de deixar o câmbio sobrevalorizar, é questão de vida ou morte para os caras, né? Então a macroeconomia é errada e uma abertura comercial muito violenta, muito agressiva. É evidente que o Brasil precisava abrir nos 90, né? Ninguém é a favor de uma tarifa média de 45%, que é um negócio completamente estapafúrdio, né? Daí, Ana, eu também queria ser empresário com uma reserva de mercado e uma tarifa média de 45%. Basicamente, eu ficava de pijama em casa e vendia a minha televisão porcaria, né? Então é evidente que a gente precisava se abrir. Agora, tirar os 45%, botar em 5% e mandar o cara para lutar com o Mike Tyson, todo mundo foi surrado e destruído. Então, acho que a gente tinha que ter uma visão mais estratégica da inserção da indústria brasileira, né? Tendo claro a questão de que nós somos um peso-pena e que a gente precisa ganhar. Eu brinco que é um pouco de educação de filho. Quem é pai sabe, né? Você educa seu filho até os 18 anos, você protege seu filho. Você não vai mandar seu filho para o mercado de trabalho com 10 anos. Falar, vai, se vira lá. E seu filho vai virar um engraxate e não vai para lugar nenhum na vida. Agora, a educação é um jogo de cobrança e proteção. Porque se você proteger demais, daqui a pouco o cara está com 40 anos morando na sua casa. Aí você fala, porra, aí não dá, né? Então, eu acho que tem essa questão de calibrar isso daí, né? E eu acho que a nossa abertura comercial e o livre mercado, nesse sentido, foi usado de maneira inocente, né? Por nossos policy makers a partir dos anos 90. A gente meio que achou que se zerasse, ou viesse para tarifas de 5%, 6%, 7%, que o Brasil se desenvolveria naturalmente, né? Enfim, de novo, repito, isso tudo está modelado na nova teoria do comércio, na nova teoria do crescimento econômico, nos modelos de learning by doing. Eu não estou falando nada de novo aqui, pessoal. Aliás, o meu livro e do André, O Brasil Economia que não aprende, a maior ele é trazer para o Brasil, para o português, de maneira didática, modelos, evidências empíricas e evidências históricas que já estão aí, para quem quiser olhar, né? Nós não estamos criando uma teoria nova. Longe disso, né? Longe disso, né? Acho que é isso. Bom, Paulo, aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat. Ana, Débora, não sei se vocês já estão contempladas. Bom, Paulo, então acho que a gente pode finalizar, né, a tua palestra. Acho que foi um momento muito importante para a gente, para poder te ouvir, mesmo com essas interrupções e esses problemas tecnológicos, né? Antigamente esse encontro acontecia presencialmente, então a gente estaria aqui no frio de Santana do Livramento, provavelmente estaria todo encapotado com uma touca para depois tomaria um vinho para dar uma aquecida, né? Mas mesmo assim, a tecnologia também facilita que a gente tenha essa proximidade. Então, finalizo te agradecendo pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, conosco, e deixo aí para um espaço para tu fazer as tuas palavras finais. Não, só agradecer pelo convite, é um prazer, uma honra. Eu sempre fico com, como se diz em inglês, mixed feelings, né? Sentimentos mistos por conta da nova tecnologia, porque realmente é muito mais fácil a gente conversar assim, eu aqui da minha
na minha biblioteca, não preciso pegar o avião e ir até aí, mas também tem um outro lado humano que se perde, né? Porque a gente podia sair agora tomar um vinho e tal, com esse frio. Eu estou mais com vontade de tomar vinho do que temendo o frio, né? Então o balanço de eu estar aí seria positivo, né? Mas enfim, agradecer e convidar todo mundo a debater, estudar, olhar essas ideias. Assim, eu acho que o que o Brasil precisa é olhar para frente, né? Não quero ser otimista, ingênuo, mas eu acho que a gente precisa se livrar um pouco das brigas do passado, dos debates do passado e olhar para frente, que tem muita coisa nova, tem muitas perspectivas novas e a economia está avançando muito, né? Apesar dos pesares, em termos empíricos, em termos teóricos, tem muita coisa legal, assim, para quem quiser mergulhar nas novidades e no que tem sido feito nos últimos anos.